Exercício número 1 da aula 89 do segundo ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Sendo B um número real, considere a matriz A igual a, primeira linha, 1, B, segunda linha, 0 e menos 1. Então, A elevado a 2017 é igual a... Veja bem o que eu teria que fazer aqui. Eu teria que fazer a matriz A vezes a matriz A, vezes a matriz A, vezes a matriz A, vezes a matriz A, 2017 vezes. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Eu vou ver que existe uma regularidade nesta multiplicação. Tá? Então veja bem, como é que eu vou descobrir esta regularidade? Eu vou fazer um exercício mais simples. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer A elevado ao quadrado. O que é A elevado ao quadrado? Certo? A elevado ao quadrado é multiplicar a matriz A vezes a matriz A. Então, eu tenho 1, B, 0 e menos 1. Eu vou multiplicar a matriz pela própria matriz. Isso é o que eu teria que fazer as 2017 vezes. Vamos descobrir, então, a regularidade. O que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a multiplicação de matrizes, o nosso conhecimento sobre multiplicação de matrizes. Como é que eu faço essa multiplicação? Então, eu tenho que lembrar que eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 1. Tá? Vou montar o esqueleto dela aqui. Ó. Eu tenho que multiplicar a linha 1 pela coluna 1. Depois, eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 2. Isso vai dar o segundo elemento. Ó. Linha 1 com coluna 2. Certo? Terminei de multiplicar a primeira linha por todas as colunas da segunda matriz. Pronto. Agora eu vou para a segunda linha. A linha 2 com a coluna 1. Então, vou multiplicar a linha 2 com a coluna 1. Vou multiplicar, por último, a linha 2 com a coluna 2. Certo? Então, montei aqui um esqueleto do que vai acontecer nesta multiplicação. E vou fazer aqui embaixo, então, os procedimentos. Como é que eu faço essa multiplicação da linha 1 com a coluna 1? Então, eu vou multiplicar o primeiro elemento com o primeiro elemento e o resultado eu vou somar o segundo elemento com o segundo elemento. Tudo isso aqui vai resultar em uma coisa só. Então, verifiquem comigo lá. Ó. 1 vezes 1 mais B vezes o 0. Isso é multiplicar a linha 1 com a coluna 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa, a linha 1 com a coluna 2. Como é que eu vou fazer? 1 vezes o B, primeiro com primeiro, e mais B vezes o menos 1. Isso vai dar um outro elemento. Agora, eu vou para a parte de baixo aqui. Ó. Vou apagar aqui. Opa. Aí. Se eu apagar, vou apagar tudo. Tá? Mas então, o que eu faço? Ó? Eu vou pegar o primeiro elemento. Agora, eu vou para a linha 2 da coluna 1. Vou multiplicar com o primeiro elemento e o segundo elemento com o segundo elemento. Então, vejamos. 0 vezes, vou fazer bem passo a passo, 0 vezes 1 mais o menos 1 vezes o 0. A mesma coisa vou fazer com a segunda. Ó. 0 vezes B mais menos 1 vezes o menos 1.
tudo isso vai resultar em um único elemento. Tá? Pois bem, então agora vamos ajeitar aqui. 1 vezes 1 é 1. B vezes 0 é 0. E 1 mais 0 é 1. 1 vezes B é B. Vamos até colocar aqui, ó. 1 vezes B é B. E B vezes menos 1 é menos B. Se eu juntar B com menos B, o resultado vai dar 0. Aqui, 0 vezes 1 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0. E 0 mais 0 vai dar 0. Vejamos aqui embaixo. 0 vezes B é 0 e menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. 0 mais 1 vai dar 1. Olha que interessante o que aconteceu aqui, ó. Se eu fizer A vezes A, ou seja, só A ao quadrado, o resultado vai dar uma matriz que a gente chama de matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são formados por números 1 e todos os outros são zeros. Certo? Pois bem, mas o que isso me ajuda? Agora eu teria que continuar fazendo. Agora veja o que acontece se eu fizer A ao cubo. Eu vou pegar o A ao quadrado, 1, 0, 0 e 1, certo? Que é o meu A ao quadrado, e vou multiplicar pela matriz que eu tinha antes, 1B, 0 e menos 1. 1B, 0 e menos 1. Sabe o que vai acontecer se eu fizer todo esse procedimento que eu fiz antes? O resultado desta multiplicação será exatamente, veja bem, exatamente igual à matriz original. 1B e 0 e menos 1. Vocês podem testar fazer essa multiplicação aí, para vocês praticarem a multiplicação de matrizes. Mas vocês vão ver que vai dar exatamente igual à matriz original. Certo? Agora, o que isso me ajuda? Ele me ajuda a descobrir o seguinte. E se eu fizesse um A elevado à quarta potência? Se eu fizesse um A elevado à quarta potência, sabe o que aconteceria? Ia dar exatamente a matriz identidade. Se eu pegasse essa matriz 1B, 0 e menos 1 e multiplicasse por ela mesma, o resultado que nós já fizemos ia dar 1, 0, 0 e 1. E se eu pegasse essa matriz e fizesse A elevado à quinta potência, ia dar a matriz original, 1, B, 0 e menos 1. Se eu fizesse A elevado à sexta, ia dar uma matriz identidade. A elevado à sétima ia dar uma matriz 1B, 0 e menos 1. Tá? Como eu falei, vocês podem ir testando fazer isso para testar a multiplicação de frações. Mas isso sempre vai acontecer. Mas o que me leva à conclusão, então, se eu quero saber A elevado a 2017? Gente, quando o expoente é par, ao fazer a multiplicação, o resultado sempre vai dar uma matriz identidade. Quando o expoente é par. Quando o expoente é ímpar, o resultado é sempre aquela matriz original. Então não preciso fazer todas essas multiplicações para saber que 2017 é ímpar. Se 2017 é ímpar, significa dizer que ele vai ter o valor da matriz original. Ou seja, será 1B, 0 e negativo 1. Esta é a matriz resultante se eu fizer A elevado a 2017. Tá? Então, essa é a grande sacada aí dessa atividade. A gente perceber que ele vai se repetindo de tal modo que,
Quando eu tenho um expoente par, o resultado da multiplicação dá uma matriz identidade. Quando eu tenho resultado ímpar, quando eu tenho um expoente ímpar, o resultado dessa multiplicação sempre será a matriz original. Exercício número 2. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Observe a matriz abaixo. Nela, cada elemento A e J corresponde, em graus centígrados, à temperatura observada no momento I do dia J, em um bairro da região central de Aracaju. A diferença, em graus centígrados, entre a temperatura observada no momento 2 do terceiro dia e a temperatura observada no momento 1 do segundo dia é igual a... Então, vamos observar, ó. O que significa A e J? Então, o A e J, o I está representando a localização do elemento na linha. E o J está representando a localização do elemento na coluna, certo? E o A, este A aqui, está representando o elemento, certo? Então, vamos observar nesse nosso matriz o que significam cada um desses elementos. Então, a coluna está representando o dia, certo? Porque o I é a linha e o I representa o momento. O J, que é o segundo número, representa a coluna. Só para a gente verificar aqui. Então, o elemento A11 é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Nós vamos observar lá que é o 28. Como a linha está representando o momento, significa que o 28 é a medição do primeiro momento no primeiro dia. Certo? Então, esse aqui é o primeiro dia, esse aqui é o segundo dia e esse aqui é o terceiro dia. As linhas estão representando os momentos. Então, esse aqui é o momento 1, esse é o momento 2 e esse é o momento 3. Eu quero saber a diferença é subtração, em graus centígrados, entre a temperatura observada no momento 2, dia 3. Então, ó, momento 2, segunda linha. Dia 3, coluna 3. Só pode ser esse aqui. Então, vou representar como sendo o A, segundo momento, terceiro dia. Quanto vale? 33,6. Agora, qual é a segunda temperatura? Momento 1, dia 2. Vou sublinhar aqui. Momento 1, linha 1. Dia 2, coluna 2. Então, é 31. Então, o valor de primeiro momento, segundo dia, A12, vai ser exatamente 31 graus centígrados. O que está pedindo o exercício? O exercício está pedindo a diferença. Então, eu tenho que pegar o elemento A2, 3 e subtrair do elemento A1, 2. Nesse caso, 33,6 menos 31. O resultado dessa minha conta será exatamente 2,6 graus centígrados. Observando aqui nas alternativas, nós vamos verificar que a letra D é aquela que responde à nossa questão.